Olá, corujas. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite a todos. Podem ir chegando, vão chegando aí, vão se sentindo acolhidos. Tá aí, boa noite, Jefferson. Boa noite, Yasmin, Patrícia, Janete. Que todos tenham uma boa noite. Hoje nós vamos para mais uma palestra de ambientação e novamente estamos aqui com a professora Andréia. Dessa vez ela vai falar sobre o tema de competências profissionais necessárias para o mercado de trabalho. É um tema muito interessante e hoje em dia eu acho que é fundamental a gente ter as competências que atendem ali a vaga que a gente deseja almejar, né, que a gente tem a pretensão de alcançar. Então, vamos pegar aí o nosso bloquinho de nota, vamos pegar nossa agenda, vamos anotar para que a gente saiba aí pegar, usufruir dos conhecimentos da professora Andréia, pegar todas as dicas possíveis e ter aí uma ótima palestra. Está eu e a equipe aqui de suporte. Vamos estar auxiliando vocês nos comentários. Para quem for assistir posteriormente essa palestra, está tudo sendo gravada lá no nosso canal do YouTube. Uma boa noite. Eu passo aqui a palavra para a professora Andréia. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Andréia, professora dos cursos aí de Recursos Humanos e Administração. Sou professora da casa e com muito carinho faço, junto com a equipe aqui, esses eventos para acolhê-los e para direcioná-los aí nessas importantes temáticas do mercado de trabalho. O que a gente quer que, enquanto instituição, além de prepará-los, é, direcioná-los para o que realmente está sendo praticado no mercado, para que vocês cheguem nesse mercado muito mais solidificados, amadurecidos enquanto pessoa e enquanto profissional. Então, vamos juntos aqui hoje, de mãos dadas, construir esse assunto tão interessante e importante para a nossa carreira. Eu vou compartilhar aqui o material que eu preparei para vocês. Me digam aí, por favor, se está aparecendo. Está aparecendo para todos? Ok? Então tá, vamos dar sequência aqui. Gente, qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode colocar no chat. Se de repente eu não responder naquele momento imediato, às vezes eu estou só concluindo aquele pensamento para a gente dar sequência aqui. Vamos falar sobre as principais competências no mercado de trabalho e por que é importante a gente falar sobre essa questão, né? Quando a gente trabalha, né, a gente é contratado para um cargo, para uma determinada função, é esperado algo da gente em relação à realização de uma atividade, né? E se a gente parar até para analisar aquele anúncio daquela vaga, existem alguns requisitos acadêmicos, profissionais, de experiência, inclusive até comportamentais, né? Então, só dali a gente consegue ter uma noção que tipo de resultado que a gente pode ofertar para a empresa quando a gente for contratado. E isso dá um grande norte para a gente enquanto profissional, para que a gente comece a identificar que tipo de competências técnicas e comportamentais são necessárias para mim enquanto profissional. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um grande mapeamento de quem somos, como se a gente estivesse tirando uma foto ali, um raio-x, que vai fazer toda uma análise de quem somos enquanto profissionais. E esse grande mapeamento, vai nos demonstrar o que nós já temos. Isso é bacana, porque a gente já construiu isso ao longo do tempo, e muito mais vai ajudar também que a gente consiga identificar o que a gente não tem e o que a gente ainda precisa construir. Então, uma dica que eu dou até para os meus alunos que estão procurando vagas, que estão pesquisando oportunidades de trabalho, guardem esses anúncios dessas vagas que vocês estão se candidatando.
porque lá vai ter grande parte do que é esperado de você enquanto profissional, e mesmo que você ainda, de repente, não esteja pronto para aquela vaga, para se candidatar, você começa a já ver o que os cargos têm em comum nessa questão de solicitação de exigências, de requisitos profissionais, para que você já comece a se preparar, inclusive preparar um plano de ação para você, né? Pensando ali o que você pode construir de competência, o que você ainda não tem e que você pode se solidificar para essa candidatura, para essa vaga em aberto. Então, é muito interessante quando a gente constrói esse nosso próprio plano de autodesenvolvimento, porque a gente já vai se solidificando enquanto profissional, identificando como já hoje eu posso construir quem eu quero ser amanhã. E como um grande quebra-cabeça, e montando, né, essas pecinhas que faltam para a gente conquistar esse cargo que a gente tanto pretende usufruir e se candidatar aí para essa vaga. Então, para a gente criar esse plano de desenvolvimento, né, a gente precisa fazer esse scanner de nós mesmos, identificando o que já temos e o que falta do que é exigido. E como é que a gente conquista isso do que falta, do que a gente ainda não tem? Pode ser que às vezes você precise se matricular num curso, de repente assistir um curso online, de repente ler um livro, conversar com pessoas que já trabalham na área, fazer um estágio não remunerado para ganhar experiência. De repente, do caminho do trabalho para casa, ouvir um podcast, de repente, de inglês, para se aperfeiçoar ainda mais na língua. O que eu preciso que a gente tenha muita noção é que hoje as empresas não aceitam mais nenhum tipo de desculpa, do tipo, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não sei como fazer. É triste falar isso, eu não estou querendo aqui já chegar, pá, né? Mas para a gente entender o nível de protagonismo que a gente precisa encarar na nossa carreira, ou seja, assumir realmente as rédeas do que queremos para a gente, porque é a gente que constrói. Então, de que forma que a gente constrói isso, né? E vocês já estão saindo na frente de muita gente, estando aqui comigo, né, em plena quinta-feira à noite, enquanto tem outros colegas aí, de repente, que ainda não estão na faculdade ou que estão em casa assistindo Netflix. Que tipo de atitude você está tendo em relação à sua carreira? Então, como é que você constrói isso? Ok, você não tem dinheiro? De que forma que você pode fazer isso? Né? A informação está disponível. Eu, quando fiz faculdade, lá em 1900 e bolinha, a internet ainda estava engatinhando, tudo bem que eu estou entregando aqui a minha idade. Então, não tinha essas informações disponíveis. Como é que a gente pesquisava? Como é que a gente buscava informação? Então, façam usufruto disso, identificando o que realmente é informação útil, o que vai contribuir para vocês nas redes, né? Hoje em dia, para você aprender uma língua, tem aplicativos aí, Duolingo, de repente tem aulas no YouTube, de repente você quer se lançar no mercado digital, aprender sobre marketing digital, começa a seguir pessoas de referência, de repente, nas redes, não só de marketing digital, hoje nas redes tem pessoas de diversos nichos, né? A pandemia abriu muito esse leque. Pessoa que vai te ensinar desde como fazer um pão de fermentação natural, tem pessoas, inclusive outras, que falam de comunicação, como você se portar em relação à entonação de voz. De repente, você vai apresentar uma palestra no seu trabalho, como você vai se portar numa entrevista. Isso tudo tem disponível nas redes, seja YouTube, seja Instagram, seja no Google. Como é que você está procurando essa informação? Você está procurando? Até quem assistiu a aula comigo sobre planejamento de carreira, né? Eu disse que pessoas que saem na frente são pessoas interessadas, aquelas que vão atrás da informação, né? Não tem problema nenhum vocês chegarem para mim e me perguntarem, né? Professora, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Às vezes por inexperiência, por não saber, ficar perdido, porque é muita informação mesmo.
E aqui na faculdade, nós estamos dentro de um ambiente seguro, ok? Perguntar, ok, querer, de repente, crescer, mas não saber como, né? E no mercado de trabalho também ser humilde o suficiente, de repente, se você não souber uma informação, perguntar para o seu gestor, perguntar para os seus colegas de trabalho, não tem problema nenhum. Agora, é totalmente diferente, de repente, você chegar para o seu gestor, fazer um tipo de informação, perguntar algo, que às vezes ele vai falar assim, pô, o cara poderia ter olhado nos nossos arquivos antes de me perguntar, poxa, ele poderia ter buscado na nossa intranet, né, que é a internet interna da empresa. Então, quando a gente às vezes já chega para o chefe, fala, chefe, eu busquei nas nossas redes, nos nossos arquivos, mas eu não encontrei essa informação, eu encontrei informação pela metade. Você pode me dar uma ajuda aqui de como é que eu desenvolvo essa informação melhor, porque eu ainda estou em dúvida? Olha que diferente esse tipo de atitude, né? Você está demonstrando como uma pessoa que é interessada, que buscou, que pesquisou, mas que ainda assim precisa de ajuda, do que chegar totalmente cru. Nenhuma das opções está errada, mas o que eu quero que vocês saibam é que pessoas com esse tipo de atitude têm um olhar diferenciado por parte dos seus gestores. Assim, poxa, esse cara é interessado, ele tem atitude, ele é dedicado. Eu percebo que ele ainda está começando, ainda está um pouco perdido, mas ele arregaça as mangas e vai, ele tem vontade de crescer. Então, quando eu trago essa temática aqui para a gente falar sobre competências profissionais, uma dessas grandes competências e que eu posso dizer para você com certeza que tem muita carência no mercado são pessoas com iniciativa, com atitude e pessoas que sejam interessadas em crescer, em agregar, em contribuir. A gente até diz que uma grande competência, né, é você ser um empreendedor interno, olhar ali a sua atividade como se fosse com olhos de dono do negócio mesmo, vestindo a camisa, pensando aonde que eu posso contribuir, aonde que eu posso somar. E, pessoal, eu sei que nem todo emprego a gente está satisfeito, que nem toda oportunidade profissional a gente escolheu porque era o brilho dos nossos olhos. Muitas vezes a gente caiu de paraquedas ali porque a gente precisava trabalhar, precisava pagar os boletos, sem problema nenhum. Mas de que forma que, mesmo assim, eu ainda posso aprender, eu ainda posso crescer, eu ainda posso contribuir, ainda posso fazer uma rede de relacionamentos que vão me agregar ao longo da minha vida, né? Essa rede de relacionamentos de amigos, de colegas, de pessoas influentes que vão contribuir para mim na minha jornada profissional, tá? Então, quis dar boa noite para quem está chegando, quis dar essa introdução para a gente entender o que a gente vai conversar hoje. É claro que eu vou trazer aqui alguns conceitos teóricos que são importantes para a gente entender o que é competência, os diferentes tipos de competência, mas o que eu quero que a gente e o que eu vou focar aqui é que de que forma, na prática, a gente pode colocar essas competências no nosso dia a dia, sendo melhores pessoas, melhores profissionais, para realmente contribuir e trazer diferencial e agregar, tá? Então, eu quero que vocês saiam um pouco desse papel de espectador da vida, que é muito cômodo a gente ficar na nossa zona de conforto. E eu quero que vocês comecem a assumir o protagonismo, tá? E sejam pessoas interessadas. Porque pessoas interessadas sabem conversar sobre tudo, sabem pesquisar, sabem pensar em soluções, né? Então, pessoas interessadas com certeza vão além, ok? Deixa eu olhar aqui o chat. Boa noite para quem está chegando. Então, vamos lá. Então, já que a gente falou, né, sobre o quão as empresas querem que os profissionais já estejam prontos, né, é importante que a gente entenda de que forma que vocês mesmos podem se autodesenvolver, identificando o que é necessário para a profissão de vocês. E para isso é importante vocês fazerem um grande mapeamento. Que competências são essas? O que vocês já têm? O que é necessário? Se vocês não souberem o que é necessário para esse cargo,
faz o que eu falei de olhar os anúncios das vagas, identificando os requisitos profissionais, as competências técnicas, comportamentais, o que é requerido de vocês em relação à experiência, escolaridade. E aí vocês já vão se munindo dessa informação, identificando o que vocês já têm e o que vocês ainda não têm. E quando a gente fala de competência, a gente está falando a nível pessoal, que a gente está falando e olhando ali para você enquanto indivíduo, e a gente está falando, inclusive, de competências organizacionais que são requeridas também de você. Essas competências organizacionais, quando a gente vai trabalhar em algum lugar, a gente precisa identificar qual a cultura organizacional daquela empresa, qual a norma, quais os valores, o que é esperado da gente. É uma empresa mais informal? É uma empresa mais formal? Qual a forma que eu preciso me colocar, me portar, falar, escrever, né? Então, saiba que para cada tipo de lugar tem uma forma de você se portar, do que é esperado de você em relação a resultado, de que forma você vai ter essa iniciativa. Então, tenta estudar depois também que você já estiver nessa empresa, ou de repente no processo seletivo, como é que essa empresa funciona e o que ela espera de você. Porque quando a gente fala de competência, a gente, enquanto profissional, a gente precisa pensar nas nossas competências individuais, que é aquilo que a gente vai exercer na atividade, e também é esperado como a gente vai se portar em relação a essa organização, tá? Tudo ok até aqui, gente? Digam aí no chat se está fazendo sentido. Professora, qual é o seu ponto de vista em relação ao mercado não contratar pessoas acima de 50 anos? Olha, eu posso te falar que isso aí totalmente caiu por terra, isso está totalmente desmistificado. A pandemia veio nos mostrar isso também, a importância das organizações estarem, inclusive, querendo profissionais já prontos, preparados, e essa expertise em relação à experiência do profissional que seja mais robusto, que tenha mais maturidade, contribui bastante. Eu, na pandemia, eu participei de 2 processos seletivos para trabalhar eu enquanto candidata, não eu fazendo o processo seletivo, eu enquanto candidata. E vários colegas eram acima de 50 anos, vários. E pessoas assim com uma bagagem maravilhosa, pessoas que não se deixaram parar no tempo. Então, o seu diferencial, a sua competência, independe da sua idade. O que é importante é você estar antenado nas novas práticas, mesmo de repente fora do mercado. Você está se reciclando, você está por dentro do que está sendo requerido. Isso independe de idade, né? Então, vi pessoas e continuo vendo, independentemente da idade, serem admitidas, tá? Se de repente ainda não aconteceu com você, de repente está faltando alguma coisa aí para você se solidificar enquanto profissional. E isso independe da idade, tá? De repente alguma coisa aí que você precisa. Lembra quando eu falei para fazer o seu scanner pessoal? Passa aí aquela maquininha que a gente passa lá no mercado para fazer o scanner. Passa aí, faz um grande raio-x de você, pega as vagas no mercado, olha esses anúncios de vaga. Será que, olha, ponto a ponto, será que eu tenho tudo que está sendo exigido? E às vezes você tem tudo, mas você de repente não fez um bom currículo, você não colocou as palavras-chave que às vezes são procuradas, porque muitas vezes esse processo de busca de currículo é automatizado, é por um robô. Será que você está colocando ali as palavras-chave? Será que você está procurando nos devidos lugares corretos, né, onde realmente as vagas estão disponíveis? Ok, eu estou sendo chamada professora, mas sempre não estou passando nenhuma entrevista. Então, o que está acontecendo nessa entrevista? Como é que você está se colocando? Você sabe vender você mesmo? Fazer o seu marketing pessoal? Você tem um bom discurso de quem você é, do que você faz, do que você já realizou?
e do que você realizou, do como isso aí agrega e trouxe aí resultados para a organização. Pessoal, a gente precisa saber falar, saber se portar, saber se colocar. E a entrevista é exatamente para isso, é para as organizações ali, para quem está aquele momento ali quer queira, quer não, te julgando, te avaliando, identificar se você é a pessoa certa para a vaga em aberto. E eles querem que você seja, eles querem achar a melhor pessoa possível para aquela vaga. Então, saiba dizer que você é a melhor pessoa possível, claro, sem mentir, mas tentando identificar em tudo que você já realizou. Lembra que eu falei lá da vaga? Guarda o anúncio da vaga, pega aquele anúncio e tenta olhar tudo que está sendo necessário, solicitado, e coloca isso na entrevista. Olha, eu já realizei isso, isso, isso. E aí você está falando o que você realizou de acordo com o que estava sendo exigido no anúncio. Você está fazendo um link. E você está trazendo exemplo, você está quantificando, você está qualificando tudo que você já fez. Então, o que eu quero responder aqui para você que me perguntou independentemente da sua idade, se olhe realmente. Verifique como é que estão as suas competências, como é que você está em relação ao seu preparo profissional, do que está sendo requerido para a sua vaga, tá? Gente, exatamente o que o Olava falou aqui, existem vagas específicas também para pessoas 50 a mais, 60 a mais, fazem processos seletivos específicos para essas idades. Mas, inclusive, tem processos que independem da idade, tá? É aberto ali para todas as faixas etárias, ok? Então, para quem está mais velho aí, eu acho que você sabendo se colocar, se vender, falar de você e saber se colocar para essa vaga, mostrando que você tem esse diferencial, né? Tudo você estar no momento certo, na hora certa, no local certo, tá? Então, pode ser que ainda não aconteceu para você, mas não deixa isso, deixar sua peteca cair, continua procurando em vários lugares, conversando com as pessoas, procurando nos diferentes sites de emprego, né? No LinkedIn, você já está no LinkedIn? Sabe procurar vaga no LinkedIn? Está procurando vaga no Gupy, no Indeed, no InfoJobs. Gente, o que tem de vaga no vagas.com, às vezes a gente só vai num site. Não, já cria um alerta para aquela vaga, para aquele cargo que você está procurando, para você receber os e-mails. Então, gente, é iniciativa, aquilo que eu falei. Como é que você está procurando? Como é que você está se portando? Conversando com as pessoas, tá? Isso tudo começa no autoconhecimento, em você se olhar, identificar o que você já tem e como é que você pode contribuir para o mercado de trabalho. E de que forma que esse mercado de trabalho precisa de você. E para isso é importante uma questão, quando a gente fala de competência, do que eu tenho e do que é esperado de mim. E para isso a gente precisa responder uma tríade, né? Do que eu sei fazer, quais as minhas preferências, do que eu gosto de fazer e do que o mercado precisa. Eu preciso ser a solução para um problema de alguém. Eu preciso solucionar o problema do mercado. E é importante falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente não olha desse jeito. A gente precisa entender de que forma que o mercado tem algum tipo de problema que possa ser sanado. E se tem uma vaga em aberto, né, o problema é aquelas atividades ali que precisam ser realizadas. E como é que você se mostra como solução para aquilo? Então, é importante que você saiba identificar o que você já fez, o que você já realizou, o que você pode contribuir para ser a chave para aquele processo seletivo, tá? E quando eu estou falando aqui de ser a solução para o problema de alguém, muitas vezes a gente atira para tudo quanto é lado, a gente está desesperado, a gente quer trabalhar. E aí você, de repente, começa a mandar currículo desesperadamente.
Por exemplo, eu sou administradora por formação. Imaginem eu, né? Eu quero trabalhar. E aí começa a mandar currículo para, de repente, trabalhar na área financeira, para trabalhar na área de recursos humanos, para trabalhar com marketing. Ok, para quem está recebendo o currículo, não sabe que eu estou mandando para esses vários lugares. Ok. Mas será que, de repente, se eu for chamada para uma vaga de finanças, eu vou saber me colocar também? Eu vou saber fazer essa correlação, esse link das minhas realizações com o que está sendo exigido para a vaga? Pode ter certeza que não, porque eu sou um zero à esquerda em finanças. Então, eu não vou ser uma boa profissional para a vaga, já. Se eu passar, eu não vou ter bons resultados, porque eu não sou boa em finanças. A faculdade foi um grande laboratório para eu me conhecer, para eu me auto-perceber. Então, começa a funilar. Eu sempre falo para os meus alunos, a faculdade é um grande laboratório. A partir do momento que você vai conhecendo as diferentes disciplinas, você vai tomando gosto por mais disciplinas do que outras. Algumas vão ser mais fáceis para você, porque você vai despender de menos energia para aprender. E provavelmente porque o seu perfil em relação ali à personalidade, em relação a competências e habilidades que você já tenha, tem a ver mais com aquela disciplina. Então, começa a se perceber que disciplinas são essas que você gosta mais, que você tem mais prazer. Provavelmente é uma área que você vai atuar muito bem e que você vai conseguir trazer um diferencial. E aí, depois disso, vai afunilando, né? Recursos humanos. Eu adorei recursos humanos na faculdade, amei. A professora era maravilhosa, a disciplina eu gostei de aprender, achei que tinha tudo a ver comigo, eu, Andréia. E aí, depois, eu fui afunilando. Trabalhei muitos anos no mercado, mas depois uma área que me encantou era falar sobre carreira. Eu amei. E aí eu trouxe isso, aprendi, trabalhei com isso no mercado, e depois, quando eu comecei a dar aula, 10 anos atrás, eu falei, cara, é isso aí que eu quero me especializar. E aí comecei a estudar, comecei a entender as diferentes ferramentas, e aí eu fui interessada, me aprofundando nesse assunto. Eu falei, não, eu quero ser um diferencial nessa área. Então, de que forma você também pode fazer essas identificações, tá? Deixa eu olhar o chat aqui. Jura, Alessandra? Não, mas olha só, a gente vai mudar isso. A gente vai mudar isso, Alessandra. Isso não vai mais acontecer com você. Você não vai ser mais humilhada, você vai ser exaltada, tá bom? Vai colocar em prática tudo que a gente está conversando aqui, e vai se potencializar ainda mais e se alavancar, tá bom? Elaine está falando aqui, se autoavaliando no SWOT. Para quem não conhece, eu até falei do SWOT na palestra passada, em que é a matriz fofa, a matriz SWOT, né? Que é uma matriz de análise e de identificação de oportunidades e ameaças e fraquezas e forças que as empresas usam, mas a gente também pode fazer uma matriz SWOT para nós mesmos, identificando forças e fraquezas que são internas, que eu tenho gerência, que eu tenho controle, e analisando os diferentes cenários aí de oportunidade e ameaça que acontecem externas a mim, eu não tenho gerência nem controle, mas se eu identificar os diferentes cenários, as diferentes hipóteses, eu posso me preparar, me antever para isso, tá? Então, Elaine trouxe para a gente esse caso aqui, que ajuda num bom mapeamento de autoconhecimento. Mas você não precisa, se você não quiser usar nenhum tipo de ferramenta, você só fazer esse comparativo do que você sabe, do que você conhece. Ai, professora, para mim é um exercício muito difícil, eu sou muito crítica comigo. Então, começa a perguntar para as pessoas o que você é bom, o que você contribui, ou até se perceber o que as pessoas pedem muito a sua ajuda, né? Já começa por aí. Pode ter certeza, se as pessoas estão te ajudando, de repente você não vê valor naquilo, mas isso daí é bobeira, eu faço isso com o pé nas costas.
Não, não é bobeira. Se elas estão te pedindo ajuda, é porque elas mesmas não sabem fazer aquilo. Então, se elas não sabem fazer aquilo, você é bom nisso. Né? Às vezes a gente é tão crítico conosco que a gente não enxerga o quão bom a gente é, tá? Então, vamos fazer esse exercício aí, tá bem? E aí, quando a gente está falando de competência, a gente está falando para além do técnico. Nos dias de hoje, competência vai muito além de eu saber, de repente, Excel, inglês, ou, ou de repente mexer num software, ou ter uma certificação. Hoje em dia, ter competência, e as empresas até olham isso, né? As competências comportamentais. Você tem empatia, você sabe se colocar no lugar do outro, você sabe ouvir, você sabe trabalhar em equipe. Muitas vezes, se as empresas estiverem comparativamente olhando candidatos em potenciais com competências similares, pode ter certeza que eles vão bater o martelo naquele que, de repente, tiver uma competência comportamental mais alavancada. Porque a competência técnica, a gente consegue treinar. Por mais que é importante, né? Muitas vezes, profissionais ali que vão ser profissionais que às vezes vão dar problema, ou que às vezes não vão saber trabalhar em equipe, né? São esses que têm essas carências em relação a competências comportamentais. Então, comece a se perceber nesse contexto profissional de que forma que você consegue mobilizar, integrar, transferir os seus conhecimentos, tratar desses conhecimentos em conjunto para potencializá-los e trazer melhores resultados para a sua equipe. Então, não foque só no conhecimento técnico, na competência técnica, tá? É muito importante também que você saiba se relacionar, que você saiba pensar em soluções em conjunto, saiba crescer ali em conjunto, né? Porque ninguém é uma ilha. A gente, quando trabalha, a gente trabalha sozinho. Por mais que às vezes a sua atividade é super mecânica, só você ali no computador, por exemplo. Mas você tem que receber dados de alguma área. Ou, de repente, você está elaborando alguns dados que vai ser para uma outra área. Você vai ter que se relacionar mais cedo ou mais tarde. E como é que você se relaciona? Como é que você se porta? Como é que você se comunica? Né? Então, isso tudo também é importante no ambiente profissional, tá? Deixa eu olhar o chat. Eu sei, Hudson. Realmente, os gestores, muitas vezes, também caíram ali de paraquedas. Muitas vezes não foram treinados. Eu trabalhei 16 anos numa empresa no segmento petrolífero. E a maioria dos gerentes eram engenheiros. Inclusive, eu, quando trabalhei na gerência de recursos humanos, o gerente ele era engenheiro. Não era um gestor de RH, não era, né, normalmente na área de RH tem psicólogos, administradores, né, pessoas com tecnologia de RH, não era. Então, ele tinha essa dificuldade de saber se relacionar, de saber identificar os diferentes perfis da sua equipe e potencializá-los, e mais do que isso, como um grande maestro, fazer com que essa orquestra tocasse junto, desculpa, através dos seus perfis. Então, esse é um grande papel do líder. Identificar de que forma cada pessoa dessa equipe possa ser alavancado e potencializado para crescer junto e trazer melhores resultados em conjunto. E muitas vezes esse gestor não tem esse olhar. Ele só quer resultado, ele só quer entregar o resultado. Eu tinha uma gerente que ela falava assim, não, porque eu fiz, porque eu que... E a gente ali na equipe se sentia assim tão menosprezado, né? Porque muitas vezes a gente construiu aquilo em conjunto, a gente teve trabalho para aquilo, e muitas vezes a empresa sabia disso, né? Fazia cursos, treinamentos para esses gerentes, para serem melhores líderes. E, gente, é um processo. E muitas empresas, nos dias de hoje, têm, inclusive,
a avaliação desse gestor. Não só a equipe, os funcionários são avaliados, esse gestor também recebe feedback. Então, assim, mais cedo ou mais tarde também, a organização vai saber o que está acontecendo, né? E hoje em dia tem canais de ouvidoria, caso, né, você de repente passe por uma questão de assédio, que às vezes acaba acontecendo, né? Então é importante também a gente conhecer esses diferentes canais, esses diferentes mecanismos e se proteger, né? E o que eu quero que a gente também tenha noção é que, por mais que eu sei que temos péssimos gestores, mas o que a gente faz com o que nós temos hoje? Se a gente ficar só nesse perfil de reclamar, de pessimismo, de não identificar de que forma que a gente pode sair disso, pode ter certeza que a gente vai ficar sempre nesse ciclo. De que forma que eu quebro isso? E mesmo que ele seja um péssimo gestor, eu vou continuar fazendo o meu, vou continuar entregando o resultado. Porque quem trabalha muito tempo em empresa, a gente sabe que os gestores vão e vêm. Mas se você está fazendo um bom trabalho, as pessoas estão te vendo de outros setores, de outros departamentos, outros gerentes estão te vendo, você sabe que o seu está sendo feito. Então, você tem a consciência tranquila, né? Então, por mais que o seu gestor seja ruim, fica com a consciência tranquila, faz o seu. Se está muito ruim, ele é uma pessoa super tóxica, está tirando a sua sanidade mental. Aí você, por detrás das cortinas, começa a procurar outras oportunidades, né? Porque aquilo ali está te fazendo mal, você não está conseguindo já nem mais produzir direito, respirar direito, né? A sua sanidade mental já está por um fio. Então, você por trás das cortinas, né? Porque você também ainda tem contas para pagar, você vai procurando outros lugares, conversando com outras pessoas que você está querendo começar a se movimentar. Então, tudo parte da gente. É isso que eu quero que a gente tenha noção. Eu quero virar essa chavinha em vocês hoje, para que a gente tenha consciência da importância da gente começar a se olhar, identificar de que forma que a gente pode fazer essas movimentações, tá? Então, quando a gente fala aí de competência, é muito mais de competência técnica, competência comportamental, né? É o que eu sei em relação à educação formal, aos porquês da vida, a minha capacidade de aprender, ao do que eu sei fazer, que são as minhas experiências de conhecimentos técnicos, tácitos, de modelos mentais, e do querer, né, em relação à atitude, de como é que eu pego tudo isso e coloco ali em prática, em ação, né? Então, de que forma ali, a partir da minha motivação, da minha iniciativa, da minha determinação, eu vou colocar em prática tudo que eu aprendi através dos livros, através da prática, efetivamente, da experiência, e aí como é que eu vou dar movimento para tudo isso e colocar ali, de repente, para reescrever um projeto, para, de repente, refazer um fluxo de trabalho, para, de repente, numa reunião, dar uma proposta, fazer novas contribuições, trazer soluções, né? É para a gente sair um pouquinho desse automático. Ah, não, mas eu estou sendo pago só para isso. Então, eu só vou continuar apertando essa rebimboca dessa parafuseta, apertando só esse botão, porque eu só estou sendo pago para isso. Eu só fui contratado para isso. Ok, você pode agir dessa forma, sem problema nenhum. Mas saiba que quando você vai além, você aprende muito, você se coloca muito. E as pessoas te veem, fala, caramba, a Andrea está fazendo muito mais do que está sendo esperado dela. E aí as pessoas começam a te ver, nossa, que solução diferente que a Andrea trouxe. E às vezes você tá até não sendo reconhecido, pode ter certeza. As pessoas vão falar assim: caramba, a Andrea não estava sendo valorizada, reconhecida, mas que profissional. Tratava todo mundo bem, sempre sabendo se colocar, trazendo solução. E às vezes essa pessoa, que não era nem seu chefe,
Às vezes assumiu uma nova gerência e te chama, faz um convite. Às vezes foi para uma outra empresa e lembra de você. Então, pessoal, a gente vai fazer as coisas sem esperar nada em troca. Claro, mas as coisas acontecem quando a gente se coloca, quando a gente assume novos riscos e novos desafios. Mesmo que ninguém nem lembre de você, que ninguém nem te veja, mas você está crescendo. Você está saindo da sua zona de conforto, você está aprendendo novas coisas. Isso também é importante, tá? Então, eu trouxe aqui para a gente entender que existem diferentes competências, tem a conceitual, em que vão impactar aí nas tomadas de decisão, identificando como é que atuam esse movimento, os ambientes internos e internos, esses diferentes conhecimentos, habilidades e experiências que acabam impactando a organização. Então, a gente pode falar de visão global, de planejamento estratégico, de relacionamentos, né? Temos as competências essenciais que são aplicadas a todos os colaboradores e tem em todas as organizações no sentido de que valor é esse, de repente, que a gente, enquanto empresa, quer passar para os nossos clientes? Como é que a gente padroniza que tipo de valores, de regras, do que é importante para a organização na maneira de se portar, de se comunicar, da sua imagem, o que é esperado da gente também em relação a essa postura, né? Então, vai além um pouco das competências técnicas, comportamentais, olhando realmente para a organização. Porque quando a gente está dentro de uma organização, a gente é fruto dela, né? Então, a forma como você se coloca, você vai estar refletindo e dando nome para a organização. Então, não é ali a Andrea. Aqui eu sou a Andrea da Uniswan. Então, a forma como eu me coloco, como eu me porto, vocês podem sair daqui e falar: caramba, tive uma aula péssima. Cara, a Uniswan está colocando cada professor bomba. Ninguém merece. Vocês não vão lembrar da Andrea. Vocês vão lembrar da Uniswan. Então, é a mesma coisa dentro de uma organização, né? Então, o que a gente espera aqui, claro, que vocês falem, nossa, a, a palestra foi maravilhosa, a Uniswan está colocando professores excelentes. E lembre ainda da Andréia. Poxa, Andréia, eu vou sempre pedir para você a professora Andréia, que ela foi tão boa que eu plantei uma sementinha na cabeça de vocês, vocês vão lembrar de mim. E é isso que eu quero também que vocês consigam deixar essa marca. De que forma que vocês também podem trazer o nome da empresa, mas ainda assim construir a sua identidade, para que as pessoas lembrem de você, para que você seja reconhecido. E quando a gente fala de competências específicas, eu estou falando aquelas inerentes ao cargo especificamente. Aquele tipo de conhecimento, de habilidades que é necessária para aquela determinada tarefa, para aquela determinada atividade, que vai gerar resultado, que vai contribuir para o resultado global ali do departamento, da empresa, né? São atitudes que sejam esperadas pelo profissional. Então, de repente, uma matemática financeira, uma linguagem Java, mas também podem ser questões comportamentais, cooperação, liderança, iniciativa, solução de problemas, né? Então, são competências aí mais específicas. E aí, quando a gente está falando dessas competências profissionais, é importante que a gente entenda que os nossos conhecimentos, as nossas habilidades e as nossas atitudes, né, que são as competências, é o grande chá de administração, eles são os insumos. Assim como numa cadeia produtiva, a gente não tem ali, no processo produtivo, a gente não tem a matéria-prima, que é um insumo, aí tem a cadeia produtiva que vai gerar ali o produto ou serviço e tem a saída. Aqui também a gente vai ter uma entrada e uma saída. A entrada são ali os nossos conhecimentos, o desempenho é o processo produtivo, né? De que forma que a gente vai performar, de que forma que a gente vai desempenhar com o que a gente já tem aquela atividade. Então, são os nossos comportamentos, as nossas realizações, os resultados. E qual é a saída? A saída a gente vai gerar valor, tanto para a organização, lembra que eu falei lá que é esperado algo da gente em relação à organização? A gente está ali representando a imagem da empresa.
E também valor para o indivíduo, porque a gente também cresce enquanto profissional, né? A gente se coloca, a gente cria representatividade para nós mesmos, a gente, de repente, assume um novo projeto ou recebe uma promoção, né? A gente está se colocando. E aí, com isso, né, esse grande quebra-cabeça aqui que a gente está construindo, a gente identifica de que forma, né, as minhas competências podem gerar responsabilidade, conhecimento, habilidade, atitude, formação, e para isso eu posso ter uma educação básica, seja ali um curso, uma formação técnica, uma especialização, mas também ali me preocupando no meu desenvolvimento, no crescimento meu enquanto indivíduo, enquanto profissional, no crescimento da organização, como é que eu posso também focar para a organização ter maiores resultados, ter multifuncionalidade ali entre os diferentes papéis que eu posso assumir para contribuir com esse crescimento, tá? E aí, quando a gente pensa, né, nesse processo de construção de competências, porque muitas vezes a gente já tem algumas competências, mas outras a gente vai se solidificando e crescendo, né? Lembra que eu falei para vocês construírem o seu plano próprio de autodesenvolvimento? Pega aquele anúncio daquela vaga, vê o que você ainda não tem, começa a identificar de que forma que você pode construir isso. Muitas vezes as organizações já têm as seus próprios processos avaliativos internos. Esses processos avaliativos a gente chama de avaliação de desempenho. Dentro de um processo de avaliação de desempenho, a empresa vai avaliar o seu desempenho dentro de um determinado período de tempo. Tem empresas que fazem essa avaliação aí de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de ano em ano. O que a empresa quer parar para olhar é verificar assim, deixa eu olhar para a Andrea, verificar como é que ela foi naquele determinado período de tempo. Será que ela continua performando bem? Está trazendo bons resultados? Poxa, eu verifiquei que a Andrea nessa área aqui, ela deu uma caída. Será que eu tenho que treinar ela em alguma nova área? E aí, esses processos avaliativos ajudam a identificar competências que, de repente, eu ainda preciso, mesmo já ocupando a minha vaga, mesmo já realizando aquela tarefa, eu ainda preciso de melhorias. Eu ainda preciso ser lapidada enquanto profissional. Então, a organização, através dessa avaliação, vai tirar uma foto momentânea de como eu, André, estou performando naquele dado momento. E aí, para isso, ela vai trazer treinamentos para mim, através desses resultados, de treinamentos esses que vão me ajudar a melhorar e me colocar enquanto profissional, tá? Então, eu trago aqui para vocês identificarem como é que as competências são importantes dentro do processo organizacional, de gestão de competências dentro da função recursos humanos. A gente fala de competência lá no início, no recrutamento e seleção, a gente fala dentro da organização, no processo de avaliação de desempenho, para treinamento, para processos de promoção. Olha como é que as competências são importantes. Né? E aí traz maiores remunerações para vocês, né? Caso vocês sejam promovidos. De repente tem empresas que dão participação nos lucros, e isso aí, essa participação no lucro está atrelada a como você performou, a como você desempenhou, e esse análise do seu desempenho é baseado nas suas competências. Então, pessoal, vamos parar para se olhar e vamos olhar o que a gente já tem de competência, o que a gente precisa melhorar, e não esperar que a empresa nos dê um curso, que a empresa, de repente, nos coloque num estágio. A gente já pode fazer por nós mesmos. Então, que forma aí que eu posso me capacitar, me melhorar, aprender continuamente? Porque pode ter certeza, as empresas estão esperando e exigindo algo de você. Seja você já alocado, já trabalhando, ou de repente você ainda não, ainda procurando, né? Eu trouxe aqui algumas competências que as empresas esperam do profissional: liderança, iniciativa, facilidade para trabalhar em grupo, conhecimento, polivalência, aquela pessoa que sabe atuar em diversas frentes, né? Uma pessoa que sabe
vê um problema, ela vai saber trazer solução, vai saber, mesmo que ela de repente não saiba como solucionar o problema, ela vai ter a iniciativa de falar com as pessoas, de tentar pensar de repente, formas de sair daquele problema, né? Capacidade de empreender. Empreender não é só abrir um novo negócio, você pode empreender dentro do que você já faz nas organizações, trazendo, de repente, novos cenários, novas formas de fazer o que já está sendo feito, tendo ética, tendo criatividade. Algumas são mais valorizadas que outras, né? Então, como é que você se comunica? Como é que você soluciona problemas? Como é que você se adapta às diferentes incertezas e mudanças? Porque a gente percebe, né? Viver não é linear, né? E pode ter certeza que dentro das organizações também não é linear. A gente está passando aí por sempre percalços, incertezas. Então, de que forma que você está se colocando diante de tudo isso, né? E como é que você pode liderar, mesmo sem ser o gestor, mesmo sem ser o líder, mas motivando, guiando, tentando inspirar para alcançar os objetivos, né? Então, como é que você consegue se expressar de forma clara? Como é que você consegue identificar, analisar e solucionar desafios de forma criativa e trazendo solução para os problemas? Eu trouxe aqui essa figurinha para a gente olhar, uma entrevista de emprego no IKEA. O IKEA quem é do Rio aqui deve lembrar de uma loja que tinha na Barra da Tijuca, Etna. O IKEA tem no mundo inteiro essa loja que você compra os móveis e você tem que montar em casa, né? Então, a entrevista de emprego na IKEA é faça uma cadeira e sente-se. Então, já começou ali, para o cara começar a entrevista, ele tem que saber montar a cadeira dele, né? E muitas vezes é isso, como é que a gente se coloca diante dos desafios, né? Às vezes, já numa entrevista, já vai ter ali algum tipo de desafio, um estudo de caso, como é que você se coloca, como é que você se porta, e pode ter certeza que esses desafios vão refletir durante o dia a dia do trabalho. Né? A gente não tem só dias bons no trabalho, a gente muitas vezes tem que apagar incêndio, tem que colher ali uns abacaxis, uns pepinos, né? E como é que a gente desenvolve essas competências? Lembra que eu falei que tudo começa no autoconhecimento, identificando o que eu já tenho de habilidade, de interesses, de áreas de melhoria, aprendendo continuamente, para isso eu posso criar o meu plano de autodesenvolvimento, né? Um plano de ação realmente, que eu vou identificar cursos, treinamentos, livros, palestras, pessoas que eu vou seguir nas redes, podcasts que eu vou ouvir no trem, no ônibus, para aprender, o aplicativo do Duolingo que eu vou baixar para melhorar o meu inglês, né? Como é que você pode construir esse seu aprendizado? Experiências práticas, né? Através de projetos, de experiências, conversando com pessoas que já trabalham na área há muito tempo, identificando como é que elas chegaram lá, né? Então, realmente trazer aí, alinhar a teoria e a prática e fazendo essa ligação do que você já tem e do que falta para você se solidificar. Como é que você demonstra isso, né? Tendo um currículo impactante, em que vai destacar ali suas competências, que são relevantes para aquela vaga, competências essas que estão ali alinhadas com as suas realizações, do que você já realizou efetivamente, que trouxe vantagem competitiva para a organização, tendo um portfólio ali que você saiba evidenciar através dos seus trabalhos, dos seus projetos, né, as suas competências de uma forma, de repente, mais visual, mais acessível, caso esteja pertinente à sua área, principalmente ali a galera de TI, a galera de marketing, que muitas vezes é bacana ter esse portfólio. Tendo um bom networking, muitas vezes existem vagas que não estão disponíveis nas redes, são vagas, às vezes, que você conversando, que às vezes ainda nem foram abertas, ou vagas que você identificando ali que você está procurando uma nova oportunidade, às vezes aquela vaga vai ser criada para você. Então, através dessa rede de relacionamentos, você pode mostrar quem você é, pode mostrar que você está buscando nossas oportunidades e tendo resultados, né? Trazer resultados para as suas atividades. O resultado, ele é ali o que efetivamente você tem em relação à competência. O que você gerou da sua competência, né? Então, o resultado vai demonstrar ali, através de tudo que você estudou, de tudo que você já fez, o que efetivamente você conseguiu contribuir.
Então, efetivamente, ali é a sua performance, e isso também é uma forma de demonstrar sua competência. É importante que a gente entenda que a reciclagem profissional, né, o lifelong learning, não sei se vocês já ouviram essa expressão, da aprendizagem contínua, de que forma que eu posso continuamente aprender questões que sejam relevantes para a minha carreira, não só questões técnicas, questões comportamentais, questões ali em relação à adaptação de mudança, de aumento de oportunidade de crescimento, desenvolvimentos na minha carreira, né? Tudo isso é importante para que eu continue ali me reciclando e continue me potencializando, né? A gente precisa entender que nós temos forças e fraquezas. Você vai focar só nas suas fraquezas para que sejam melhoradas? Ou você vai olhar para as suas forças e vai se potencializar ainda mais para que você se destaque? Então, a gente tem certas fraquezas que a gente pode até excluir, e não vão trazer nenhuma vantagem para a nossa carreira. E às vezes a gente fica num esforço danado. Imagina eu, administradora, não, mas eu tenho que saber de finanças, eu tenho que aprender contabilidade. Não tenho, gente. Se eu não vou trabalhar com isso, se não é relevante para a minha carreira, eu vou focar no que é relevante para mim. Não vou despender tempo, energia numa coisa que para mim vai ser muito sacrificoso, ó, gente. Vai despender de muito sacrifício, não vai ser relevante para minha carreira, não vai trazer nenhum tipo de diferencial. Então, de que forma que eu posso me identificar, entender o que é importante para mim? Quando a gente fala de competência, a gente precisa entender de que forma também que eu posso inovar, através do que eu já tenho, identificando ali que novas competências eu posso aprimorar, que novos resultados eu posso trazer, pensar um pouquinho fora da caixa, né? A gente às vezes fica tão bloqueado ali, não, porque eu tenho que fazer isso, porque na minha carreira eu tenho que seguir esse caminho. Não, a vida vai te surpreender. Eu, quando fiz administração, achei que eu ia ser CEO de empresa. Hoje eu trabalho como professora em 3 instituições e posso dizer para vocês que eu me encontrei enquanto profissional. Então, às vezes, a vida nos coloca em certos caminhos que a gente tem que tomar determinadas decisões e que muitas vezes a gente precisa identificar o que é sucesso para a gente. Para mim, sucesso hoje é ter a minha autonomia, ter a minha flexibilidade, minha liberdade, eu poder agregar valor para vocês e saber que eu estou contribuindo para a vida de alguém. Então, mas também não apaga o tempo que eu trabalhei enquanto profissional na empresa, né? Foram quase 20 anos ali trabalhando no mercado empresarial. Então, o que a gente precisa entender que se eu me identifico enquanto profissional, enxergo as minhas competências, enxergo o que o mercado precisa de mim, de ofertar soluções, eu posso progredir na minha carreira, ser reconhecido, ter satisfação própria enquanto pessoa, ter segurança e estabilidade, ter novas oportunidades aí de crescimento profissional, de promoção, me destacando e me valorizando no mercado, me sentindo realizado e motivado, e tendo ali estabilidade e confiança na minha carreira. E aí, a gente finaliza o nosso encontro de hoje. Agradeço a todos a presença. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, vai colocando aqui. Estou olhando aqui o chat enquanto isso. Gostaram, gente? Digam aí. Fez sentido tudo que eu falei? Vai todo mundo começar a virar essas chavinhas? Vamos assumir esse protagonismo? Todo mundo, eu quero ver todo mundo criando seu próprio plano de autodesenvolvimento, tá? Beleza, gente. Que bom que vocês gostaram. Foi com muito carinho. Espero muito que vocês cresçam, alcem voos cada vez maiores. Pode ter certeza que isso é o desejo de qualquer professor. Jennifer, é contigo. E aí, pessoal, vocês gostaram? Anotaram aí todas as dicas que a professora Andréia trouxe aqui para nós? Dicas essas valiosas. Muito bom, né? Eu também amei, anotei tudo aqui. E tem mais, em breve nós teremos mais uma palestra com a professora Andréia.
Vai ser no dia 19 de março, então vocês não podem perder. Acompanhe aí, fiquem sempre ligadinhos no e-mail de vocês, lá no WhatsApp, no curso de ambientação também, para que vocês possam aí participar de mais palestras como essa. E já já o início das aulas está chegando, vocês estão ansiosos, então vamos aguentar aí o coração, porque já já a gente está chegando e vamos estar todos juntinhos aí novamente. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Boa noite. Tchau, Jen. Obrigadão.